Nós estamos aqui com o doutor Marcos Catelan, conhecido criminalista de Porto Seguro e que à época foi o advogado que intermediou a nossa primeira grande descoberta no caso dos professores, que foi a localização do elemento chamado Danilo Leite, que teria sido apontado pelo Ministério Público como um dos integrantes da quadrilha que teria matado os professores Álvaro e Elisnei. Doutor Marcos, o que o senhor pode lembrar, passados 15 anos desse encontro, e o que o senhor tem a falar sobre a participação ou não de Danilo nesse caso, conforme apontado pelo Ministério Público? Então, doutor, eu me recordo muito bem dessa data. Eu fui procurado pelo pai do Danilo, o seu Domingos Costa Leite, porque, dado a indignação que a mídia já tinha divulgado sobre o envolvimento do filho dele nesse caso, teve uma repercussão muito grande, o pai realmente ficou muito preocupado. O filho estava foragido, porque quando soube da notícia que havia um mandado de prisão, ele se retirou da comunidade, da cidade, e ele queria a todo custo que levasse à imprensa um depoimento do filho, para que ele falasse uma versão dele, onde ele estava, sobre pelo menos alguma coisa que pudesse demonstrar à sociedade que ele não havia tido envolvimento nenhum com aquele fato. E até que fosse reconhecido, né, doutor, pelos familiares Sim, dos professores. E ao mesmo tempo colocar a imagem dele na mídia para que alguém da família pudesse realmente confirmar se ele estava ou não naquele dia, naquele horário onde aconteceu o fato. E aí eu lembro, na época que eu tinha uma boa amizade, inclusive era meu vizinho, doutor Miro, e aí eu falei com ele, o pai nos levou aonde estava o filho, que na época ele estava no município de Belmonte, e lá, que foi através até do jornal Topa Tudo, se eu não me engano, o doutor Miro entrevistou o Danilo e ele falou aquilo que ele sabia, que na verdade não sabia praticamente nada sobre o fato, mas a ideia maior era levar a imagem dele para a mídia, para que a própria família das vítimas já tivesse a certeza de que ele não estava envolvido. Inclusive, na instrução, quando aconteceu a audiência de instrução, o doutor Mildo, inclusive, foi testemunha, porque nós fomos levar justamente esse fato para a audiência, e Miro levou algumas informações também que ele já tinha sobre o fato, e Danilo continua ainda respondendo ao processo, e ainda nós estamos aguardando uma sentença na primeira fase. Ele continua sendo acusado, doutor, pela morte dos professores? Ele responde ainda esse processo que não teve ainda, não chegou ainda à fase final, que seria a sentença de pronúncia ou impronúncia. O doutor André não teria separado os dois Sim, processos? por isso que atrasou o processo dele, por estar separado. O processo dele ainda está em fase não chegou à fase final, que seria uma sentença de pronúncia ou impronúncia. Ok.